Olá, a conversa de peso de hoje recebe uma grande cooperativa. Aliás, uma cooperativista e uma pessoa especialista em provocar o cooperativismo na gente. Ela é natural de Feliz, né? Da Feliz. A filha do seu Jaime, da dona Helena, é mestre em gestão e negócios, especialista em cooperativismo, pesquisadora e professora em cursos de especialização, abordando temas como direito cooperativo, liderança e governança. Esposa do Sérgio, é presidente da Casa Cooperativa Nova Petrópolis. Liderança feminina no cooperativismo, atua como embaixadora da Rede Global de Mulheres Líderes e da Sister Society Brasil. Mãe do Eduardo e do Felipe, é empresária desde 2004 no direito, foi assessora jurídica da Câmara de Vereadores e procuradora do município da Feliz. Foi presidente por 2 gestões da CISF, a Associação Comercial e Industrial de Feliz. Presidente da Fundação Centro Educacional Vale do Caí, hoje Instituto Federal do Rio Grande do Sul. É vice-presidente do Conselho de Administração da Sicredi Pioneira RS. Hoje teremos uma conversa de peso com Heloísa Helena Lopes. Muito boa noite, muito bem-vinda, dona Heloísa, bem-vinda a essa conversa de peso. Boa noite, Rodrigo, boa noite a todos os telespectadores que nos assistem. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na Vale TV. Eu retifiquei o meu de Feliz, é da Feliz, né? Exatamente. As pessoas moram na Feliz e não infeliz. Isso, não moramos infelizes, exatamente. Moramos felizes na Feliz, na cidade de Feliz. Ô, Heloísa, uma atuação desde sempre no comércio, é isso? Isso, né? Tá na família, tá no sangue. Exatamente, são mais de 60 anos de empresa familiar, né? Levando aí na linha de ótica, joalheria, relojoaria, meu pai relojoeiro, uns primeiros relojoeiros aí da região. E tu mais de 20 anos de comércio? Mas com certeza, nasci dentro de uma loja. E o direito? O direito, tive uma passagem, né, bem intensa no direito, tive o escritório de advocacia, depois me especializei em direito público, fui assessora da Câmara de Vereadores, fui procuradora do município e depois fiz uma migração para a maternidade, né, porque a gente não tinha como fazer tudo ao mesmo tempo, estava com loja, estava com o direito e eu precisava de me dedicar tempo para a maternidade. E foi aí que a gente entrou no Projeto Mãe. Hoje sou mãe aí do Eduardo e do Felipe, são gêmeos de 12 anos que tem muita alegria aí com a gente, né? Ô, Heloísa, como acontece o associativismo na tua vida, hein? É teu, é da família, é do lugar, porque também em cidades, dependendo do perfil da cidade, tem isso muito forte. Muito bem. A minha história com associativismo, antes do cooperativismo, né, vem, como eu digo, com a história do meu avô. Meu avô foi um grande associativista. Ele carregava na sua carroça de bois as pedras que iriam construir um hospital da região, especialmente, né, em Bom Princípio. E meu avô sempre nos contava a história da importância de estar em comunidade, de fazer algo pela comunidade, porque nós somos a comunidade. E eu, quando ia passar as férias lá, sentava na poltrona do lado dele, ouvindo aquelas histórias. E ele sempre nos provocava: o que mais vocês têm feito pela comunidade? Então, desde muito jovem, eu participei de CTG, da comunidade. Com 21 anos de idade, fui presidente da CISF, Associação Comercial. Com 21 anos? 21 anos de idade. Uma mulher naquela época não era alguma coisa comum também, né? E com 21, uma jovem mulher, né? Exato. E fui presidente por 2 gestões, depois permaneci por mais 15 anos na diretoria, né? E tracei a minha jornada no cooperativismo. Recebi, então... Quando é que tu encontrou o cooperativismo ou foi o cooperativismo que te encontrou? Acho que os dois um pouco, né? Por esse meu envolvimento comunitário, eu recebi, então, o convite do presidente Márcio Porte, na época, presidente da Sicredi Pioneira, e do Mário Konzen, vice-presidente, para compor o Conselho de Administração da Sicredi Pioneira. E na época não entendia muito como é que ia ser, né? Mas fui lá buscar capacitação. Eu tenho que fazer uma pós-graduação em cooperativismo para entender um pouco mais esse contexto. Era associada?
Era associada da cooperativa já desde 2006. Participava de núcleo? Participava. A nucleação começou junto, lá em 2011. Então, era uma nova mudança estrutural. Uma nova mudança, né? A instituição de uma governança com estruturas de coordenação de núcleo, do conselho. Então, tudo isso aconteceu ali em 2011, né? E dessa forma eu fui me apropriando do que era o cooperativismo, entendendo um pouco mais da cooperativa. A cooperativa ainda é pequena, né? Hoje a Sicredi Pioneira já são mais de 280 mil associados nos 21 municípios da nossa região. E naquela época a gente estava ainda crescendo, né? E fiz 2 mandatos, então, como conselheira de administração, até que dentro do conselho o presidente Márcio abriu a possibilidade de nós nos desenvolvermos para, quem sabe, um dia sermos presidentes ou vice-presidentes da Sicredi Pioneira. Desenvolvimento de liderança. Exatamente. Então, é uma prática generosa e necessária. Né? Perfeito, né? Ô, Heloísa, é impressionante como dos 123 anos aliás, vamos fazer, né, 28 de dezembro, os últimos 20, os últimos 25 potencialmente, são os mais importantes, né? São. O primeiro, claro, o mais importante. Claro. O marco zero é fundamental, perfeito. Mas o como é outra cooperativa desde os anos 2000. Nós tivemos a livre admissão, né, a lei da livre admissão, abrindo a possibilidade das pessoas dos grandes centros da cidade fazerem parte, porque antes de 2003 era somente a cooperativa agro, né, alguns pequenos associados já ingressando, mas depois de 2003, né, as pessoas começaram a se aproximar mais da cooperativa. A cooperativa começou a abrir mais agências, especialmente nos grandes centros. Novo Hamburgo é um exemplo, a região do Vale dos Sinos. Foi das primeiras até, né? Exato. E as pessoas começaram a entender a ideia do cooperativismo, né? Porque no cooperativismo todos ganham. Não é somente uma pessoa, os acionistas, como um grande banco, que acabam recebendo no final do exercício, no final do ano, os resultados. Na cooperativa tem o ganha, 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 como a gente fala na Pioneira, né? O associado ganha fazendo os seus negócios com a cooperativa, a comunidade em geral ganha, né? Por quê? Porque a cooperativa tem como princípio do cooperativismo o interesse pela comunidade. São os 2 pinheiros, os 2 pilares do cooperativismo que a gente chama, o pilar econômico e o pilar social. Então, tão importantes os projetos, os programas sociais da cooperativa. E o ano passado foram investidos mais de 17 milhões de reais em programas sociais, patrocínios e investimento social, né? E o associado ganha por quê? Porque ele faz negócio com a cooperativa, tem um resultado, paga muitas vezes um preço justo, mais em conta. E o ano passado, nos cálculos que nós fizemos na cooperativa, foram mais de 200 milhões de reais que o associado deixou de gastar, ou seja, economizou, né? Fazendo seus negócios com a cooperativa. E a cooperativa, por si só, também ganha. E o fundo social, né? É algo formidável. Como esse dinheiro se multiplica, ele não fica na cidade, ele se multiplica na cidade. Exato. Em cada uma das centenas de ações, dos dezenas de milhares de pessoas impactadas. E o Fundo Social, Rodrigo, é um programa que iniciou na Sicredi Pioneira em 2015. Por quê? Porque é a grande força do coletivo. O associado fazendo os seus negócios gera um resultado e uma partezinha daquele resultado vai para os programas sociais. A gente faz essa fala, né, Luiz? E as pessoas me provocam, assim, dizer, um grande parceiro comercial, patrocinador da Vale TV, sim, mas ele é exatamente porque ele é isto. Porque vocês são isto, porque vocês olham para cidades e dizem, aqui tem uma feira importante, a gente vai estar junto. Aqui tem uma iniciativa de mulheres empreendedoras importante, a gente vai estar junto. Aqui tem um evento que está nascendo, a gente começa junto e a gente vai impulsionar. A gente brinca às vezes que é uma organizadora de eventos, né? De tanto que vocês vêm com ombrelones, com mesinhas, com cadeiras, que dão a forma, que movimentam, que ativam. Isto não é em Novo Hamburgo, em São Paulo, nas 21 cidades.
Imagina se nós tivéssemos mais meia dúzia de Sicreds, como seria o nosso Vale dos Sinos? Está faltando, cadê as novas Sicreds, né? E são parceiros de todos os investimentos em comunicação que existem aqui. Então, não tem como a gente, por conta dessa inserção que vocês têm na nossa sociedade, na nossa comunidade, da forma como vocês vivem o dia a dia da gente, e da forma como vocês apoiam através do Fundo Social, tudo que está acontecendo aqui, ou grande parte dos projetos, não tem como a gente não ser muito fã do que vocês fazem todo dia. Não tem. E aí, a gente fala da Sicredi pioneira, mas hoje a gente fala do sistema Sicredi, né? Perfeito, né? Se a gente for olhar para o sistema Sicredi, nos números somente do Fundo Social, foram aí mais de 75 milhões de reais investidos em mais de 7.500 projetos no Brasil todo. Em todo o Brasil. E começou aqui na nossa região, serviu de modelo para todo o país. O cooperativismo de crédito na América Latina começou aqui na nossa região. Começou aqui, exatamente. Em 1902, o padre suíço, o padre Theodor Amstad, veio para o Brasil, né, e fundou a primeira cooperativa de crédito da América Latina, que é a Sicredi Pioneira, né? Então a primeira, e depois ele subiu no lombo da sua mula, carinhosamente apelidada de Diana, né, por ser da mitologia grega, um nome forte, né? E acabou levando esse modelo da primeira cooperativa das caixas rurais, que a gente chamava antigamente, né, para o interior do estado. Foram um total de 38 cooperativas, a primeira fundada pelo padre e as demais motivadas, e que fizeram a diferença na interiorização do estado, né, no momento em que as comunidades precisavam de recursos, e era o recurso da dona Mariazinha, que depositava na cooperativa, que tinha o dinheiro guardado embaixo do colchão, como a gente diz, né, e o seu João, que tomava emprestado para comprar semente, ferramenta, poder plantar, colher, se desenvolver. E assim começou esse movimento de desenvolvimento das comunidades. Você está falando do padre Amstad no cooperativo de crédito. Se a gente pensar nele como a pessoa que fundou hospitais, escolas, fundou cidades como Itapiranga, como Cerro Largo aqui no Rio Grande do Sul, como cidades lá na Argentina. Se a gente pensar nele como fundador de cooperativas rurais, para além da de crédito, é muita realização, né? E tudo isso vira esse núcleo que a gente tem hoje lá na linha imperial, né? Perfeito, né? Para preservar essa história, o que nós fizemos? Nós constituímos a Casa Cooperativa Nova Petrópolis, que é uma associação sem fins lucrativos, suprassistêmica, porque é a história do cooperativismo de crédito, né? A gente costuma dizer, eu e o presidente Thiago, que não é porque a história é da Sicredi Pioneira que ela é só nossa, ela é do cooperativismo de crédito da América Latina. E nós precisamos preservar, honrar essa história e disseminar o cooperativismo. E na Casa Cooperativa nós temos essa missão, recebemos aí o ano passado, mesmo no período das catástrofes, mais de 5.000 visitantes. Esse ano estamos estimando receber 20.000 visitantes no berço do cooperativismo de crédito da América Latina, na linha imperial em Nova Petrópolis, que vem conhecer essa história, né? A história do padre, sim, da Caixa Rural de Economias e Empréstimos Amstad, e se inspirar. A gente costuma brincar, né, Rodrigo, que é pisar no chão que o padre Amstad pisou. Estar conectados com essa energia cooperativista que só tem na linha imperial. Então, só tem mundo fora. É o maior sítio histórico de cooperativismo, lato sensu, do mundo. Isso, nós tivemos aí um representante. Rochdale, né, onde nasceu lá a primeira cooperativa de qualquer coisa, de tudo. Exato. Não tem o que tem aqui em Nova Petrópolis. Perfeito, perfeito. Isso nos leva a, pelo segundo ano, foi 2012, o outro ano? A ter declarado pela ONU o Ano Internacional das Cooperativas. Exatamente. Isso nos leva ao legado COP. Vamos falar sobre isso na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Heloísa Helena Lopes. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança.
Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a vice-presidente do Conselho de Administração da nossa Sicredi pioneira, Heloísa Helena Lopes, também a nossa presidente da nossa Casa Cooperativa Nova Petrópolis, no oferecimento de quem? De quem? Sicredi, sempre a Sicredi cuidando de toda a nossa região. Sicredi pioneira, juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, em que você vive o conhecimento, cursos técnicos e universitários, e junto com a gente, a nossa Mercator Feiras e Eventos. A gente tem um encontro marcado de 3 a 5 de setembro no Serra Parque, em Gramado, Universo da Economia Platinada, os 50 a mais presentes lá na Gerontofer. 50 a mais, mas vamos falar de longevidade, de 90 a mais, de qualidade de vida mais do que de doença, de saúde, de vida, de turismo, de muita coisa que está dentro desse universo. E de 17 a 19 de novembro, no Serra Parque, em Gramado, também, o Universo do Calçado se encontra. É a nossa Zero Mais. Junto com a gente, o apoio de Lockfair Fechaduras e Acessórios. Ô Heloísa, te provocava antes da gente ir para o intervalo. Esse é, pelo segundo ano, né, 2012 também, o Ano Internacional das Cooperativas, que nos levaram a esse evento fantástico, um summit das cooperativas, Legado Coop. Perfeito, Rodrigo. E tu foi uma das responsáveis por isso, como presidente da Casa Cooperativa, que organizou esse grande evento. Exato. Bom, 2012, como tu falaste, foi o Ano Internacional das Cooperativas declarado pela ONU, e dada essa relevância, 2025 a ONU novamente declarou o Ano Internacional das Cooperativas, em razão do impacto que as cooperativas causam. Hoje nós temos aí mais de 3 milhões de cooperativas no mundo. No Brasil são mais de 4.500 cooperativas nos 7 ramos do cooperativismo, falando do ramo financeiro, que é o crédito, ramo agropecuário, das cooperativas agro, saúde, consumo, trabalho, infraestrutura. Moradia, né? Isso, infraestrutura, né? E também agora me fugiu a outra, né? Eu te cortei, hein? Não, tudo certo, né? E então, dessa forma, a gente tem um impacto grandioso. São mais de 23 milhões de associados no Brasil todo, né? E essas cooperativas juntas no Brasil, elas têm um faturamento de quase 700 bilhões de reais. Então, é muito recurso que movimenta. Só para a gente ter uma ideia, 53% da produção de soja no país passa por cooperativa. E tantos outros números que a gente se impressiona, né? Do quanto as cooperativas. Imagino que você aí de casa tem algum produto na sua casa, lá na despensa, na geladeira, de alguma cooperativa, né? Fica aí a dica para você dar uma olhadinha. Bom, em razão de toda essa movimentação, da importância das cooperativas, e quando a gente olha para os números econômicos, financeiros das pessoas, das comunidades, a gente, através de uma pesquisa da OCB, tem uns dados relevantes, onde tem cooperativa nos municípios, nós temos mais emprego, mais renda, melhor qualidade de vida, automaticamente menos famílias abaixo da linha de pobreza. Então esse é um dado relevante que a gente conquistou ano passado, demonstrando a importância das cooperativas. E dada essa importância, a gente precisava realizar, enquanto Casa Cooperativa, um grande evento do cooperativismo, o Summit do Cooperativismo, chamado Legado Coop. E aonde era para realizar? No berço, né? No local onde foi constituída a primeira cooperativa de crédito, da linha Imperial em Nova Petrópolis. Começamos a planejar o evento, era para ter saído ano passado, mas em razão da crise climática, a gente adiou para esse ano, com toda a alegria de ter realizado no ano internacional. Reunimos agora, no mês de maio, mais de 1.000 congressistas,
que vieram de 14 estados brasileiros, 260 cooperativas presentes e ainda cooperativas internacionais de 4 países. Tivemos aí grandes palestrantes, players do mercado, como Murilo Gun, Marta Gabriel. Tivemos um palestrante internacional, Raj Sisodia, e trouxemos essa conexão com a história, inovação, cooperativismo, conteúdo, network, as pessoas trocando, e também tivemos atrações culturais entre os palcos, ressaltando a nossa história, a nossa cultura regional. E o mais importante, que mais foi falado, Rodrigo, foi a participação de mais de 200 voluntários da comunidade que não receberam nada, de forma voluntária estiveram servindo tanto o almoço quanto o café para esses mais de 1.000 pessoas presentes. Então foi de fato o cooperativismo na essência, na prática, que a gente conseguiu passar para esses visitantes. Foi um exemplo e algo que chamou muito a atenção das pessoas que vieram para o interior do Rio Grande do Sul, né? Eu sempre costumo dizer o interior do Brasil, né? Rio Grande do Sul, mais o interior do Rio Grande do Sul, para conhecer... E no interior de Nova Petrópolis. Interior de Nova Petrópolis, exatamente, né? Para ter uma vivência, um vivencial, além de conhecer e estar com mais pessoas e conteúdos da comunidade. Então, foi muito gostoso, eu fiquei muito feliz de ter podido participar e mais que isso, testemunhar esse momento. E fiquei muito feliz de saber que nós vamos ter sequência nesse projeto. Ele não nasceu porque é o ano do cooperativismo, ele nasceu porque é necessário integrar essa turma toda, porque tinha ali cooperativas de odontólogos, de médicos habitacionais, de catadores de reciclagem, cooperativas sociais, de crédito, evidentemente, estava lá do lado da pioneira, da nossa Sicredi, de todo o sistema do Sicredi, né? Cressol, Cicobi, né? Viacred, enfim, uma riqueza de manifestações e uma infusão de gente fazendo network, trocando ideias, conversando, construindo, analisando criticamente, né? Porque tinham 3 eixos muito importantes ali, para além do cooperativismo, também gestão. As mulheres presentes no movimento, 2 painéis que tu liderou, que tu trabalhou junto, e esse é muito um atributo teu também, destacar essa presença, não de uma forma panfletária, mas de uma forma necessária de que nós precisamos ter um engajamento, como é no cooperativismo da agricultura, por exemplo, onde a mulher ela é para e passa ao lado do homem, ou o homem ao lado da mulher, né? Presente e ativo, está sendo cada vez mais também dentro das cooperativas de crédito, né? Perfeito, Rodrigo. É uma pauta que a gente precisa falar, sim, porque quando a gente fala de valores do cooperativismo, um deles é a igualdade, a equidade, claro. Democracia, responsabilidade. Equidade em todos os sentidos, inclusive sexual, né? Exatamente. De gênero. Né? E o padre Abstad sempre demonstrou muito presente, tanto que o primeiro depósito na cooperativa foi feito pela comunidade de Faria Lemos, a comunidade italiana, a comunidade católica. O primeiro empréstimo de maior volume foi concedido à comunidade luterana de Nova Petrópolis, né? Então, italianos, alemães, católicos, luteranos. Isso há 123 anos atrás. Há 123 anos atrás, perfeito. Tanto que se hoje a gente tem algum tabu para falar disso, imagina naquela época, né? E tanto o padre, que era um padre jesuíta, e o primeiro presidente foi o Antônio Maria Faix, que foi um luterano. Então, a gente já fala disso há muito tempo. E também nós temos uma passagem do padre que ele convidava as mulheres a participar da cooperativa. Ele dizia: mulheres, se unam em igual ou maior número e venham para as assembleias para que vocês possam mudar os estatutos, né? Porque naquela época somente os homens participavam e era cultural, tá tudo certo, né? Mas que as mulheres também pudessem participar da sociedade. Isso eu estou falando lá antes de 1920. E o Código Eleitoral, quando permitiu que as mulheres pudessem votar, em 1932.
Então o padre já tinha esse olhar de inclusão. E a participação das mulheres, cada vez mais, ela vem acontecendo no mercado de trabalho, em todos os ramos, né, da vida, a mulher está presente. Hoje nós temos também a importância de ser representantes das nossas associadas mulheres, nossas coordenadoras de núcleo também. Então temos aí no Conselho de Administração da Sicredi Pioneira, 40% dos conselheiros são mulheres, é um marco. Quase uma equidade. Exato, né? E é algo assim que é exemplo para o Brasil, dúvida, né? Sem dúvida. E o universo da gestão, de quem gere ainda é muito masculino, né? Exato. Então, trazer essas pautas num evento de conhecimento, de conexão, de gestão, e que a gente destaca a importância da liderança feminina, de ter mulheres em todos os níveis da organização, foi, de fato, chamou atenção por um momento, mas também a gente trazer essa pauta para que outras cooperativas também possam se inspirar e ter mais mulheres em todos os níveis de gestão. Né? Quais são os desafios da nossa Sicredi para o futuro próximo e para os próximos anos? Olha, nós temos aí cada vez mais a proximidade com associados, o pertencimento, né? Estamos aí presentes na região, sempre olhando para a comunidade e tentar cada vez mais cumprir esse nosso propósito de construir comunidades melhores. Tivemos aí um grande exemplo que foi a nossa estratégia pioneira, né? Estratégia pioneira que foi construída a muitas mãos. Quando a gente pega o catavento, né, que é o nosso logotipo da Sicredi Pioneira, a gente colocou em cada pá do catavento os nossos stakeholders, a nossa comunidade, quem é que pertence à Sicredi Pioneira. Então nós temos associados, temos colaboradores, poder público, entidades de classe, o próprio sistema Sicredi, onde a gente tem toda a nossa estrutura, e a imprensa, a comunicação, a comunidade em geral, o meio ambiente, e a gente conseguir trazer todas essas pessoas para juntas construir as nossas comunidades cada vez melhores, é algo que a gente, né, pensa muito à frente, né? E de fato é algo que a Sicredi está aí aberta a todos. Essa estratégia é uma estratégia compartilhada com todos. Tem uma coisa que não está muito certo nesse negócio aí. Deixa eu te avisar, os bancos estão fechando agências. Exatamente. Não abrindo. Estou sabendo de mais uma agora gigante, nova, aqui em São Leopoldo, vai ter 9 em Novo Hamburgo. Infelizmente, né? Quando a gente fala de inclusão financeira, a gente precisa estar presente nas comunidades. E nesse movimento contrário, né, na contramão dos bancos, como se diz, a Sicredi, ela está fisicamente não somente abrindo agências, mas também abrindo espaços Sicredi da comunidade, que são espaços onde a gente pode promover eventos, palestras, os associados e as pessoas da comunidade podem utilizar esses espaços para a gente gerar cada vez mais conexão, que é isso que falta no mundo de hoje, né? A gente fica tão conectado no digital e o humano, e o presencial, onde é que está? Dessa forma a gente consegue se aproximar cada vez mais das pessoas, né? Além de desenvolver responsabilidade social e apoiar, incentivar a inovação social, realizações, a gente tem aí movimentos que são muito interessantes, como, por exemplo, apoiar e ser indutor, coisa que o poder público devia fazer com o SIC, Rodrigo, né? Deveria fazer com mais garbo, por exemplo, de incentivar o desenvolvimento do turismo, que é essa indústria limpa, que paga bem, que gera alegria nas pessoas, que só cresce em todo o mundo, e está aqui a Sicredi no nosso Vale dos Sinos, na nossa Rota Romântica, no nosso Vale Germânico, e a gente pode olhar para a gente para as nossas regiões da Hortência, né? da Serra, Hortências, apoiando, desenvolvendo, incentivando, propondo uma visão sobre o turismo, né? Também me parece, daí não uma contramão, mas uma vanguarda, né? Em torno daquilo que a gente pode ser, do futuro que a gente quer construir. Exatamente, né? Nós somos os agentes. Se nós somos a comunidade, nós precisamos construir a comunidade que a gente quer, né? E é isso. E a Sicredi é um propulsor, né? É um agente de fomento a tudo isso, olhando para os segmentos tão importantes e apoiando esse desenvolvimento, né? Muito bem, adorei conversar contigo, conhecer um pouquinho melhor o teu perfil, compartilhar ele com os nossos telespectadores, internautas. Casa Cooperativa Nova Petrópolis, então, está aberto ao público, Exatamente. A Casa Como faz para ir lá visitar, hein? Bom, nós temos nosso site, casacooperativa.com.br, tem lá o formulário para você preencher e
pode lá estar visitando a Casa Cooperativa. Tem diversos roteiros, tem o roteiro só de visita ao memorial, tem roteiro de 2 horas para receber uma imersão no cooperativismo, para conhecer os pontos turísticos ali na região, tem imersão de 6 horas e imersão de 2 dias. Então, estamos aí trabalhando muito, já pensando em conteúdo, escola do cooperativismo, tem muita coisa boa vindo pela Casa Cooperativa. Sigam lá as nossas redes sociais também, Casa Cooperativa, né? E você vai conseguir buscar muitas informações, né? Então... Quando tu fala em memorial, é um lindo museu, né? Exatamente. Interativo, bonito, moderno, que dá gosto de ver. Perfeito. Temos um encontro marcado em 2027? 2027, 13 a 15 de maio, no município de Nova Petrópolis, na linha imperial berço do cooperativismo, 2ª edição do Legado Coop. Imperdível. Posso Imperdível. marcar a presença lá? Pode já confirmar a presença. Luísa, muito obrigado. Obrigada. Sempre muito bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui na Vale TV, esse veículo de comunicação tão importante para a nossa região, trazendo informações, né, comunicação, e assim a gente pode se aproximar muito desse público de casa maravilhoso, né? Obrigada. Obrigado, Sicredi, por existir, por ser tão importante na nossa região toda. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem como profissionais ou como apaixonados, como crentes do cooperativismo, né? E é natural, o associativismo vai te levar a uma imersão ainda maior, a uma consciência ainda muito mais expandida de caminhos que a gente tem para construir futuros melhores para nós, para as pessoas que a gente ama, que verdadeiramente é sobre isso a nossa vida, né? Agradecendo demais essa presença da nossa vice-presidente do conselho da nossa Sicredi pioneira, a presidente da Casa Cooperativa Nova Petrópolis, Heloísa Helena Lopes, agradecendo a tua audiência, sobretudo, e te fazendo um convite. Continue com a programação da nossa Vale TV.